Havia um mundo antes deste. Um mundo com cidades, linguagens, costumes e gerações inteiras de seres humanos que haviam construído suas vidas sobre a Terra. A Bíblia não descreve esse mundo com riqueza de detalhes geográficos, mas o que ela revela é suficiente para compreender a dimensão do que estava em jogo. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 ao 4, há uma descrição perturbadora de uma civilização que havia se afastado profundamente de Deus. A violência tinha se espalhado de tal forma que o texto diz, no versículo 11, que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Não era um desvio localizado, era uma condição generalizada, enraizada na estrutura daquela sociedade. O que torna esse cenário ainda mais impactante é perceber que aquela geração não estava vivendo na ignorância de Deus. Adão havia falado com Deus no jardim. Enoque havia caminhado com Deus e sido levado por ele, conforme registra Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Matusalém, o homem que viveu mais tempo do que qualquer outro ser humano registrado nas Escrituras, com 969 anos, ainda estava vivo nas gerações que antecederam o dilúvio. O conhecimento existia, a memória de Deus existia, e mesmo assim a humanidade havia escolhido outro caminho. Esse é um detalhe que muda completamente a leitura do julgamento que viria a seguir. Quando o dilúvio chegou, ele não apagou apenas vidas. Apagou estruturas inteiras de organização humana, rotas comerciais, formas de cultivo, dialetos, tradições religiosas, arquiteturas de poder. Tudo o que havia sido construído ao longo de gerações desapareceu sob as águas. E quando Noé, sua família e os animais que estavam na arca finalmente pisaram novamente em solo seco, conforme narra Gênesis capítulo 8, versículo 18, eles não encontraram um mundo esperando por eles. Eles encontraram um silêncio imenso, um planeta inteiro à espera de ser habitado novamente. Era um recomeço absoluto, e o peso desse momento não pode ser subestimado. Noé tinha 500 anos quando seus 3 filhos nasceram, de acordo com Gênesis capítulo 5, versículo 32. Sem, Cã e Jafé cresceram em um mundo já marcado pela corrupção, mas dentro de uma família que havia preservado algo raro naquele tempo: o temor a Deus. Quando o dilúvio terminou e a aliança foi estabelecida com um arco-íris no céu, conforme Gênesis capítulo 9, versículos 12 ao 15, Deus não estava apenas prometendo que não destruiria o mundo pelas águas novamente. Ele estava reconhecendo que a humanidade recomeçaria a partir dali e que esse recomeço tinha um rosto, um nome e uma família. O que a narrativa bíblica estabelece com clareza é que toda a humanidade que viria a existir depois do dilúvio descende diretamente desses 3 homens. Gênesis capítulo 10, versículo 1, introduz o que os estudiosos chamam de Tábua das Nações com essas palavras: estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e lhes nasceram filhos depois do dilúvio. É uma afirmação simples, mas de alcance extraordinário. Cada povo que já existiu na história registrada, cada nação que já se levantou e caiu, cada civilização que já deixou sua marca na terra, tem uma linha genealógica que, segundo a Bíblia, converge para dentro daquela arca. Isso muda a forma como se lê a história humana. Mas Noé e seus filhos não eram apenas nomes num registro genealógico. Eram homens com personalidades distintas, com forças e fraquezas reais. O episódio narrado em Gênesis, capítulo 9, versículos 20 ao 27, em que Noé embriaga-se e Cã age de forma desonrosa diante da nudez do pai, enquanto Sem e Jafé agem com respeito e cobertura, revela dinâmicas profundas entre esses irmãos. A bênção pronunciada sobre Sem e Jafé e a maldição sobre Canaã, filho de Cã,
Não eram apenas palavras proferidas num momento de raiva. Eram profecias que moldariam a trajetória de nações inteiras ao longo de milênios. A história dos povos começa, de fato, dentro dessa família. O 10º capítulo de Gênesis é um dos textos mais singulares de toda a Bíblia. Ele não tem paralelo na literatura do mundo antigo. Nenhuma outra cultura da antiguidade produziu algo comparável. Um registro sistemático da origem dos povos, organizado por linhagem, território e língua. Estudiosos da história antiga ficaram impressionados com a precisão com que esse capítulo descreve grupos étnicos e regiões geográficas que somente séculos depois seriam identificados por outros documentos históricos. O texto lista 70 nomes, e esses 70 nomes representam as nações originárias da humanidade pós-diluviana, os troncos a partir dos quais todos os demais povos se ramificariam. A estrutura da Tábua das Nações não é aleatória. Ela segue uma lógica geográfica e histórica que os pesquisadores têm rastreado com crescente interesse. Os descendentes de Jafé ocupam regiões ao norte e ao oeste, correspondendo grosseiramente ao que hoje seria a Europa e partes da Ásia Central. Os descendentes de Cam se expandem em direção ao sul e ao leste da África, além de regiões do Oriente Médio, como Canaã e a Mesopotâmia. Já os descendentes de Sem permanecem no coração do Oriente Próximo, sendo os ancestrais dos povos semíticos, entre os quais se encontram os hebreus, os árabes e outros grupos linguísticos afins. Cada grupo tem um território. Cada nome tem um povo correspondente. O que torna a leitura desse capítulo ainda mais fascinante é que ele intercala genealogias com observações geopolíticas. Ao mencionar Nimrod, em Gênesis capítulo 10, versículos 8 ao 12, o texto não apenas registra um nome. Ele apresenta o primeiro grande conquistador da história humana após o dilúvio, um homem que ergueu cidades como Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar, e que depois se expandiu para a Assíria, fundando Nínive. Nimrod é um personagem que aparece brevemente, mas que carrega um peso histórico imenso. Ele representa o impulso humano de concentrar poder, construir impérios e desafiar fronteiras. E não por acaso, é justamente a sua região que se tornará o palco do próximo grande evento na narrativa bíblica. Sem era o filho mais velho de Noé, e sua linhagem carrega um peso teológico que nenhuma outra linha genealógica da Tábua das Nações possui. É por meio de Sem que a promessa divina avançaria pela história, atravessando gerações até chegar a Abrão, depois chamado de Abraão, conforme registra Gênesis capítulo 11, versículos 10 ao 26. Mas antes de chegar a Abraão, os descendentes de Sem se espalharam por uma vasta região que os estudiosos identificam como o coração do Oriente Próximo Antigo. Seus filhos foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã, cada um dando origem a povos que deixariam marcas profundas na história da região. Elão corresponde ao antigo reino Elamita, localizado a leste da Mesopotâmia, numa região que hoje faz parte do Irã. Os Elamitas foram uma civilização sofisticada, com escrita própria e estrutura política desenvolvida, e aparecem diversas vezes nas narrativas do Antigo Testamento como nação de relevância militar e política. Assur, por sua vez, deu origem aos assírios, o povo que ergueu um dos impérios mais poderosos e temidos do mundo antigo, com capital em Nínive, a mesma cidade para a qual o profeta Jonas foi enviado e da qual tentou fugir, conforme registra o livro de Jonas, capítulo 1, versículo 2. Arã deu origem aos arameus, cujo idioma, o aramaico, se tornaria a língua franca do Oriente Médio por séculos, e é o mesmo idioma que Jesus falava em sua vida cotidiana na Galileia. Arfaxade ocupa um lugar especial nessa lista porque é por meio dele que a linha genealógica caminha diretamente até Abraão.
Seu filho foi Salá, que gerou Éber, de quem derivaria o termo Hebreus. E a partir de Éber, a linha segue por Pelegê, Reu, Serug, Naor e Terá, pai de Abraão. Gênesis capítulo 11 descreve essa descendência com precisão, registrando idades e nomes que formam uma ponte direta entre o evento do dilúvio e o chamado de Abraão em Ur dos Caldeus. A linhagem de Sem não é apenas um registro histórico. Ela é a espinha dorsal da narrativa bíblica inteira, o fio condutor pelo qual Deus escolheu revelar seu propósito redentor ao mundo. Cam foi o filho de Noé, cujo comportamento gerou consequências proféticas de longo alcance, e seus descendentes se espalharam por regiões que se tornariam algumas das mais influentes da antiguidade. Seus 4 filhos foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã, e cada um desses nomes corresponde a uma região geográfica identificável. Misraim é o nome hebraico para o Egito, e ainda hoje é o termo usado em hebraico moderno para designar aquele país. Canaã deu nome à terra que seria prometida a Abraão e seus descendentes. Cuxi corresponde à região da Núbia e Etiópia, ao sul do Egito. Puti é geralmente associado à Líbia ou às regiões do norte da África, a oeste do Egito. Os descendentes de Cuxi se ramificaram amplamente. Entre eles está Nimrod, já mencionado no capítulo 10 de Gênesis, que fundou as primeiras grandes cidades da Mesopotâmia e se tornou o primeiro grande líder político do mundo pós-diluviano. Mas além de Nimrod, os filhos de Cuxi deram origem a povos que habitaram a Península Arábica e o Chifre da África, regiões de rotas comerciais estratégicas que conectavam o Mediterrâneo ao Oceano Índico. Sabá, um dos descendentes de Cuxi, é frequentemente associado ao reino de Sabá, de onde veio a famosa rainha que visitou Salomão, conforme narra 1 Reis, capítulo 10, versículos 1 ao 13, trazendo ouro, especiarias e perguntas que testavam a sabedoria do rei de Israel. Canaã, o filho de Cam, que recebeu a maldição pronunciada por Noé, gerou povos que habitaram exatamente a terra que seria o palco central da história bíblica. Seus descendentes incluem os Sidônios, os Hititas, os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus, conforme lista Gênesis capítulo 10, versículos 15 ao 18. Esses não são apenas nomes numa lista. São os povos que Josué encontrou ao atravessar o Jordão, as nações que habitavam a terra prometida antes da chegada de Israel e cujos costumes e práticas religiosas representavam um desafio constante à fidelidade do povo de Deus ao longo de toda a narrativa do Antigo Testamento. Jafé é o filho de Noé, cuja descendência se expandiu nas direções mais distantes do ponto de origem. Seus 7 filhos foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E as regiões para as quais migraram correspondem a um arco geográfico que vai desde a Anatólia e o Cáucaso até as costas do Mar Mediterrâneo e as estepes da Ásia Central. Gênesis capítulo 10, versículo 5, resume a expansão de Jafé com uma observação significativa. Destes se povoaram as ilhas das nações nos seus países, cada um segundo a sua língua, segundo as suas famílias, nas suas nações. A palavra traduzida como ilhas, no hebraico original, é Iim, que pode ser traduzida também como costas ou regiões distantes, sugerindo uma dispersão em direção às periferias do mundo conhecido. Gomer é amplamente identificado pelos estudiosos como o ancestral dos Cimérios, um povo que habitou as estepes ao norte do Mar Negro e que mais tarde migrou para a Anatólia. Seus descendentes incluem Askenaz, Rifate e Togarma.
Nomes que aparecem em outros textos proféticos do Antigo Testamento, especialmente em Ezequiel capítulo 38, versículos 2 ao 6, onde Togarma é mencionado como um povo da extremidade do norte. Magog, outro filho de Jafé, também aparece em Ezequiel, nesse mesmo contexto profético, associado a uma região do norte que muitos intérpretes, ao longo dos séculos, conectaram às estepes da Ásia Central ou às regiões escitas. Madai deu origem aos Medos, o povo que, juntamente com os persas, derrubaria o Império Babilônico, conforme profetizado em Daniel, capítulo 5. Javã é um dos nomes mais facilmente rastreáveis da lista de Jafé. Em hebraico, Javã é Yavã, e essa palavra é usada no Antigo Testamento para designar os gregos. Os filhos de Javã incluem Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim, nomes que correspondem a regiões do Mediterrâneo, como Chipre, a Sardenha ou a Espanha, e possivelmente as costas da Grécia e da Macedônia. O fato de que a palavra hebraica para a Grécia derive do nome de um filho de Jafé é um dado que conecta a genealogia bíblica à expansão histórica dos povos indo-europeus pelo Mediterrâneo. Tubal e Meseque são frequentemente associados a povos da Anatólia e do Cáucaso, regiões que mais tarde fariam parte dos impérios hitita e persa, e que hoje correspondem a partes da Turquia, Geórgia e Azerbaijão. Gênesis capítulo 11 abre com uma observação que parece simples, mas que carrega uma tensão enorme diante de tudo o que foi narrado antes. Era toda a terra de uma só língua e de uma só fala. Essa unidade linguística no contexto do mundo pós-diluviano não era apenas uma característica cultural. Era o ponto de partida para uma decisão coletiva que desafiaria diretamente o propósito de Deus para a humanidade. O mandato dado a Noé e seus filhos em Gênesis capítulo 9, versículo 1, havia sido claro: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Mas o que a humanidade decidiu fazer foi exatamente o oposto. Em vez de se dispersar e preencher a terra, ela se concentrou numa planície chamada Sinar, e ali decidiu construir uma cidade e uma torre. O projeto de Babel não era apenas uma obra de engenharia, era uma declaração de independência. As palavras registradas em Gênesis capítulo 11, versículo 4, revelam a motivação por trás da construção. Vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo cume chegue até os céus, e façamos um nome para nós, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Cada parte dessa frase é carregada de significado. Façamos um nome para nós. É a afirmação de uma identidade construída sem referência a Deus. Para que não sejamos espalhados, é a resistência direta ao propósito divino de preencher a terra. E a torre, cujo cume alcançaria os céus, não era necessariamente uma tentativa ingênua de chegar fisicamente ao céu, mas uma declaração simbólica de autossuficiência, uma arquitetura do orgulho humano. A resposta de Deus é narrada com uma ironia sutil e poderosa. Gênesis capítulo 11, versículo 5, diz que desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. A linguagem é antropomórfica, mas o ponto teológico é preciso. Aquilo que os homens consideravam grandioso o suficiente para alcançar os céus era tão pequeno que Deus precisou descer para vê-lo. E a intervenção que se seguiu não foi uma destruição, foi uma dispersão. Deus confundiu as línguas e espalhou os povos sobre a face da terra, e a cidade recebeu o nome de Babel, que em hebraico remete à ideia de confusão. Aquilo que os homens tentaram evitar foi exatamente o que aconteceu, mas agora não como uma escolha humana, e sim como um ato soberano de Deus que recolocou a história nos trilhos do seu propósito original. Por muito tempo,
Os críticos da narrativa bíblica trataram a Tábua das Nações e o relato de Babel como textos mitológicos sem correspondência histórica verificável. Mas ao longo dos últimos 2 séculos, as descobertas arqueológicas têm produzido evidências que colocam esses textos em diálogo direto com a história do mundo antigo. As escavações em sítios da Mesopotâmia, especialmente a partir do século XIX, revelaram civilizações cujos nomes correspondem diretamente aos registrados em Gênesis capítulo 10. Os sumérios, os acádios, os elamitas, os assírios, os hititas, os cananeus, todos esses povos deixaram registros arqueológicos que confirmam sua existência nas regiões e nos períodos sugeridos pelo texto bíblico. A cidade de Ur dos Caldeus, de onde Abraão foi chamado a sair conforme Gênesis, capítulo 12, versículo 1, foi escavada extensivamente pelo arqueólogo britânico Leonard Woolley entre 1922 e 1934. Woolley encontrou não apenas evidências de uma cidade sofisticada com arquitetura monumental, mas também uma camada de sedimento de lama espessa, depositada abruptamente no meio de camadas habitacionais, que ele interpretou como evidência de uma inundação de proporções extraordinárias. Essa descoberta gerou debates intensos na comunidade acadêmica, mas abriu uma janela importante para a discussão sobre inundações catastróficas no registro geológico da Mesopotâmia. Outros sítios arqueológicos na região, como Kish e Shuruppak, também apresentaram camadas de sedimentos semelhantes, sugerindo que a memória de grandes inundações estava profundamente enraizada na história daquela região. As chamadas ziguratas, as torres escalonadas construídas pelos povos da Mesopotâmia, fornecem um contexto arqueológico direto para o relato da Torre de Babel. Essas estruturas eram construídas como centros religiosos e políticos, erguidas em honra das divindades locais, e sua forma arquitetônica corresponde exatamente à descrição de uma torre cujo cume buscava alcançar os céus. A zigurata de Ur, dedicada ao deus Luanana, é uma das mais bem preservadas e data do 3º milênio antes de Cristo. Já em Babilônia, os registros históricos e arqueológicos confirmam a existência de uma grande torre chamada Etemenanki, cujo nome em sumério significa Casa da Fundação do Céu e da Terra, e que muitos pesquisadores identificam como a estrutura mais provável associada ao relato bíblico de Babel. Esses dados não encerram os debates teológicos, mas demonstram que a narrativa de Gênesis não foi escrita num vácuo histórico. A diversidade de povos, línguas e culturas que hoje habita a Terra não é um acidente da história. Não é tampouco o resultado caótico de uma punição divina mal interpretada. Ela é a expressão de um propósito que foi estabelecido antes mesmo de Babel, quando Deus ordenou a Noé e seus filhos que enchessem a terra. A dispersão dos povos, seja ela vista pela lente da genealogia de Gênesis capítulo 10 ou pelo evento de Babel em Gênesis capítulo 11, aponta para uma intenção divina de que a terra fosse habitada em sua totalidade, de que a humanidade se desenvolvesse em contextos distintos e de que cada povo, à sua maneira, carregasse algo da imagem de Deus impressa nele desde a criação. O apóstolo Paulo, ao discursar no Areópago em Atenas, cidade repleta de altares a divindades de múltiplos povos, disse algo que ressoa diretamente com a Tábua das Nações. Em Atos, capítulo 17, versículos 26 ao 27, ele afirmou que Deus, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos anteriormente ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar. Paulo estava diante de gregos, descendentes de Javã, filho de Jafé,
falando sobre o mesmo Deus que havia dispersado os povos séculos antes. E ele conectou essa dispersão não a um castigo sem propósito, mas a uma estratégia divina de alcance universal. Que cada povo, em seu território e em seu tempo, pudesse buscar e encontrar a Deus. Essa perspectiva transforma completamente a leitura da diversidade humana. Quando se olha para a variedade de línguas, de rostos, de tradições e de culturas que existem no mundo, não se está olhando para os fragmentos de uma humanidade destruída, mas para o desdobramento de um plano que começou com 3 filhos saindo de uma arca em direção a um mundo vazio. Sem, Cã e Jafé não eram apenas sobreviventes, eram o início de algo. E a promessa que atravessa toda essa história, desde Noé até Abraão, desde Abraão até Davi, desde Davi até o nascimento de Jesus Cristo, registrado em Mateus capítulo 1 como descendente direto de Abraão, filho de Sem, filho de Noé, é que a dispersão dos povos nunca foi o fim da história. Foi sempre a preparação para que, no tempo certo, todas as nações da terra fossem alcançadas pela redenção que Deus havia planejado desde o princípio. Há algo profundo em perceber que cada vez que você ouve um idioma diferente numa rua movimentada, cada vez que você encontra um rosto com traços que contam uma história de outro continente, cada vez que você prova uma comida que carrega séculos de uma cultura distante da sua, você está diante de um eco vivo daquele momento em que 3 homens desceram de uma arca e puseram os pés num mundo completamente silencioso, sem saber que suas famílias se tornariam nações inteiras, que seus nomes seriam gravados num capítulo que atravessaria milênios e que o Deus que os havia preservado já tinha em mente cada povo, cada língua e cada território que existiria depois deles. O que significa que a diversidade humana não é uma divisão, é uma tapeçaria, e cada fio dela foi colocado ali com intenção. Se esse vídeo abriu algo dentro de você, se ele conectou pontos que você ainda não havia conectado entre a Bíblia e a história do mundo em que você vive, compartilhe com alguém que também merece ver a própria origem com outros olhos.